Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Animation Nodes, que é um add-on gratuito para o Blender, certo? O Animation Nodes ele é uma ferramenta que acrescenta várias funcionalidades de motion graphics e efeitos visuais dentro do Blender e o melhor, de uma forma bastante procedural, certo? Então, confira no link aqui na descrição do vídeo como baixar o Animation Nodes, porque ele é gratuito e você precisa instalar no Blender e você só faz isso uma única vez, certo? Então vamos nessa, porque esse é um tutorial curto, mas eu vou mostrar como você pode usar o Animation Nodes para simular o cloner, por exemplo, do cinema 4D e criar um grid que vai reagir a noise e também a um objeto controlado por você. Então vamos nessa, que o tutorial tá bem legal. Então, uma vez que você está com o Animation Nodes habilitado, o acesso a ele se dá através aqui dos editores e você passa a ter um novo editor que é o Animation Nodes. Porque, enfim, a gente vai trabalhar com Nodes, então a gente precisa, né, de um editor dessa forma. Eu já tenho um workspace aqui preparado para trabalhar com Animation Nodes, mas se você não tiver, você pode simplesmente subir aqui a visualização desse editor inferior e mudá-lo, por exemplo, para Animation Nodes. Então agora você tem um espaço de Nodes aqui embaixo, certo? Eu vou trabalhar aqui e aí que eu vou colocar na minha cena um cubo. Aqui está. Inicialmente eu vou trabalhar apenas com esse cubo e agora eu vou criar uma nova Node Tree. E aí eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de Grid Noise. Ok? Então agora eu venho em Add, Object e Object Instance. Esse aqui vai ser um dos nodes principais que a gente vai trabalhar. Nele a gente tem um equivalente ao cloner do cinema 4D. Então eu vou colocar o meu cubo aqui dentro, só eu clicar nesse conta-gotas, certo? E eu vou tirar a visualização dele na minha viewport. Agora eu preciso de dois nodes adicionais, certo? Eu preciso mostrar como os meus cubos eles vão ser replicados e onde eles vão ser replicados. Então, vou colocar um Matrix Output, Object Matrix Output, e aí eu conecto o meu objeto aqui, ótimo. Agora eu preciso conectar uma informação de matriz que corresponde ao espaço onde os meus cubos vão estar aqui na minha viewport. Então, vou vir em Matrix, Distribute, isso aqui é um node que cria matrizes seguindo aqui alguns parâmetros, tá? E aí eu vou colocar esse valor de matrices bem aqui. Por enquanto não aparece nada, mas se eu conectar esse vectors aqui, agora a gente tem o nosso cubo, ou melhor, o nosso grid. E aí, isso é tudo que você precisa para replicar, por exemplo, o básico do cloner, tá? Então, há várias formas diferentes que a gente pode experimentar, por exemplo, certo? Que é o grid linear, a gente pode usar também uma mesh, certo? Para clonar aqueles cubos em outro objeto, se assim eu quiser, mas esse é assunto para outra aula. Eu vou manter esse valor de grid aqui, ou melhor, esse parâmetro de grid. E agora, para eu poder animar isso aqui, eu vou até fechar esse node e esse node, não vou mais precisar deles, certo? Da visualização deles. Eu só vou agora fazer um offset nas matrizes dos meus clones. Então eu venho em Matrix e esse atalho é o Shift A para abrir esse menu de adicionar, certo? Então eu venho em Matrix e agora Offset e é só eu arrastar e conectar aqui, tá? Então entre o Distribute Matrix e o Output eu coloco esse Offset Matrix. E esse node ele é muito importante porque eu tenho essa opção de fall off. Então eu vou ligar aqui o location, também posso ligar o rotation e o scale se eu quiser, mas eu vou inicialmente trabalhar apenas com location e eu vou colocar um certo valor aqui em Z. E aí você vê como os meus clones eles sobem todos igualmente, né, em comparação à posição inicial. Se eu colocar um fall off aqui, certo? Veja que mexendo no valor do meu fall off, eu transito entre as duas posições. Se eu aumentar aqui o translation, e agora esse fall off ele transita entre as duas posições, a inicial e essa nova que a gente está criando aqui. E aí que eu vou conectar um node de fall off, que vai ser fall off, e eu vou trabalhar com o noise.
vou conectar aqui e agora a gente tem valores diferentes para os meus clones baseado nesses parâmetros que a gente tem aqui, certo? Inclusive a frequência também. Então, para eu animar isso daqui num formato de grid mais interessante, eu posso animar esse valor de frequência. Mas em vez de eu trabalhar com keyframes, eu posso usar um setup procedural. E essa é uma das graças do Animation Nodes. Então, eu vou vir em Animation Time Info. Esse node ele pega o tempo aqui da nossa timeline. Então, se eu der play e agora conectar o meu frame aqui em Frequency, você vê que agora o valor da frequência é exatamente o valor do frame que a gente tem aqui na nossa timeline, certo? E aí a gente tem esse movimento. Se eu achar que está muito rápido, eu posso basicamente alterar esse valor do time info. Então eu venho em Number, Math, só conectar aqui. E aí agora quando der um valor para cá, certo? Eu vou estar alterando o comportamento desse movimento, porque no final das contas eu estou alterando a frequência, né? Então se eu colocar um valor bem baixo como esse, vê que agora eu tenho essa movimentação bem mais simples. Eu prefiro trabalhar com divide, eu acho que é mais fácil de entender. Tipo, se eu colocar aqui 100, significa que eu estou dividindo o valor do time info por 100 e essa é a nova frequência, né? Então, logicamente, o meu movimento ele fica bem mais devagar. E aí que eu tenho vários tipos de noises, certo? Que vão resultar, lógico, em movimentações diferentes, tá? Inclusive, por exemplo, esse white noise, que não tem aqueles parâmetros de frequência. Ele é o mais simples de todos. Inclusive, esse aqui é bem interessante, porque ele faz um visual mais durão. E aí você pode, lógico, configurar os seus noises da forma como você quiser. Então, eu vou aumentar o tamanho desse grid e para isso é só aumentar aqui a quantidade em X, em Y e aumentar aqui o tamanho geral. Vamos, por exemplo, envolver aqui a minha viewport inteira. Então, vou fazer assim e também assim. E agora vou colocar bastante divisão assim. E aí bastante divisão também assim. E aí dessa forma a gente acaba por criar um grid, né, em movimento aleatório, utilizando esse noise fall off bem aqui. Então eu posso controlar isso de formas ainda mais avançadas se eu quiser, mas o básico já está feito, ok? Então, se eu quiser controlar isso aqui de outra forma, também eu posso misturar os meus fall-offs. Então, eu vou vir em fall-off, mix, para misturar os meus fall-offs. E aí, no slot A, eu tenho o meu noise fall-off. E aqui no slot B, eu vou colocar um outro fall-off, que vai ser, por exemplo, fall-off e object controller. E eu vou colocar agora um objeto na minha cena, por exemplo, esse empty. Eu vou conectar aqui. E aí agora eu tenho dois fall-offs em atuação. O noise, que já está atuando. E agora eu tenho esse object controller, que ele é controlado pelo meu empty. Tá? Se eu mudar a forma do meu mix, por exemplo, para multiply, o resultado fica ainda melhor, porque no final das contas eu estou multiplicando esses dois fall-offs, o que significa que apenas na área do meu Object Controller o outro fall-off ele vai ficar ativo também. Então veja só como com isso a gente cria alguns efeitos bem interessantes, certo? Então vamos trabalhar aqui só um título básico, o visual dessa cena. Eu vou ativar aqui o meu render no EV e eu vou colocar aqui um material. E eu vou colocar também algumas luzes, por exemplo, pode ser apenas um point light mesmo. Lógico que com intensidade bem maior. Então a gente tem essa point light aqui. E aí eu vou colocar uma outra aqui, quem sabe uma mais em cima e outra mais embaixo. E agora eu vou ligar o Ambient Occlusion. Deixa eu desligar a visualização do floor.
e dos meus axes também. Então vamos aumentar aqui o tamanho do meu ambiente occlusion. Vamos aumentar aqui o contraste dele. Aqui em Shadows eu vou ligar essas duas opções. E em Reflections eu vou aumentar a qualidade e tirar esse Half Has Trace. E aí no caso das duas luzes eu vou só em Shadows e ligar o Contact Shadows. Que enfim é importante para aumentar a qualidade da minha sombra, tá? Então, se eu quiser trabalhar o material desse cubo, eu posso, lógico, alterar aqui para o meu shading. Então, deixa eu vir aqui. E aí vamos colocar, sei lá, uma cor mais interessante, uma coisa mais preta. E aí eu vou diminuir o roughness, aumentar o specular, quem sabe deixar um pouco mais metálico. E aí agora é só uma questão de eu trabalhar o posicionamento das minhas luzes e também, lógico, a cor dessas luzes. Então, deixa eu dar um tom de azul. Eu acho que eu vou até aumentar mais a intensidade. E aí aqui, fazer esse contraste. Aumentar a intensidade também. Talvez no modo Area fique mais interessante o visual. Eu acho que fica ainda melhor. Então, vou colocar isso aqui como uma área light. Aumentar o size. E mudar o shape para disco, certo? Então, veja só como com isso a gente já cria aqui um setup bem simples, mas que funciona bem e fica bem bonito. Se a gente colocar na nossa cena um HDRI, fica ainda melhor. Então, vou colocar aqui algo da minha coleção. Então, vamos ver. Talvez esse 26. Então agora eu venho em Texture, Environment Texture. Conecto aqui. E aí agora eu só seleciono o meu HDR que eu coloquei o meu HDR, eu arrastei aqui para ele entrar no Image Editor. E aí eu poder selecionar aqui nessa lista de uma forma mais fácil, tá? Não sei se esse é o melhor HDR para o nosso exemplo, mas vamos testar um outro. Talvez um com mais contraste. Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que fica interessante. E aí, vamos vir no modo Object. Selecionar aqui o cubo. E vamos só trabalhar um pouco mais o material. Vou colocar um valor de roughness mais baixo. Nesse cubo aqui, eu vou colocar um modificador. Vou colocar um modifier, tá? Ele não está me deixando selecionar, porque no caso o Animation Nodes ele tira o controle do objeto original, mas não tem problema. É só eu, por exemplo, ativar essas opções, tá? Então, aqui está o cubo. Agora sim eu posso colocar, por exemplo, um bevel. E aí, para esse bevel ele ser replicado nos meus clones, no Object Instance, é só eu colocar esse Copy Full Object. E aí agora ele passa a ter, todos os meus clones eles passam a ter o mesmo bevel. Ok? Então, posso ajustar aqui o bevel, colocar um pouco mais de subdivisão. E aí, agora a gente está finalmente com o nosso clone com bevel aplicado. Então, com isso, aqui em Shading, por exemplo, aqui está o resultado. Eu acho que fica bem legal. E aí isso me dá margem, por exemplo, para trabalhar um pouco mais os materiais. Posso deixar um pouco mais metálico ou menos metálico.
ajustar aqui. E aqui nos Render Settings, por exemplo, em Color Management, acho que eu vou colocar com um pouco mais de contraste, só para ficar mais intenso. E aí nas luzes, eu acho que eu vou trabalhar ainda mais intensidade. Talvez um tom mais assim, de fato. E aí eu estou aumentando a escala da luz, só para deixar mais assim. E aí com isso eu acho que a gente completa aqui o nosso tutorial, certo? Se eu vier aqui no Animation Nodes, lógico que eu posso ainda alterar aqui o tamanho do meu grid. O setup ele é 100% procedural, tá? Então, ó, tenho assim. E aí eu tenho assim. Então, esse vai ser aqui o meu setup, ok? Agora é só eu colocar a minha câmera na minha cena e renderizar isso aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial aqui no Animation Nodes. Ele é bem introdutório. É uma ferramenta incrivelmente poderosa dentro do Blender, mas que acrescenta um mar de possibilidades para a galera do Motion e para quem precisa de ferramentas procedurais para a criação de efeitos visuais, mesmo que você não trabalhe exatamente com Motion, ok? Então, é isso aí e até o próximo.